Rapaz, amanhã é sábado. Amanhã não, hoje é sábado. Não tem aqui na câmera qual o horário. Mas amanhã é sábado e eu tô ansiosa, porque apesar de eu ter passado de 11 horas até quase 6 horas da tarde com meu filho ontem, lá na casa da avó dele, né? Eu tô ansiosa que eu vou passar o dia todo com ele amanhã. O que eu quero falar um pouco da minha vida. A minha vida, a minha infância, ela foi muito dura. A minha infância, minha infância foi tão dura que não tinha nada pra gente comer. A minha mãe era mãe solteira. Minha mãe era mãe solteira e não tinha nada pra gente comer. Chegou um certo período da nossa vida, no começo que a gente chegou aqui, a minha mãe deixava a gente com a minha tia Eurides, que morreu ano passado, que era uma mãezona para nós, para mim, para meus 4 irmãos que foram criados com a minha mãe. A minha mãe deixava a gente com ela e ia trabalhar em Fortaleza. E depois a minha mãe trabalhou de varrer a rua, trabalhou no hospital, trabalhou fazendo barragem de açude, trabalhou fazendo também. E depois as coisas começou a decair para nós, porque ela chegou um período que não tinha mais como ela trabalhar e ela entrou em depressão. Porque nossa casa não tinha, as casas que nós morávamos eram casas dadas na época que a gente era criança, o pessoal davam casas. Eram as piores casas as que nós morávamos. E não tinha segurança entrar em casa. Eu acho que achando que tinha algum dinheiro, pegaram o envelope dos nossos documentos e rasgaram. Sumiram com nossos documentos. E aí a mãe não pôde mais trabalhar. Então ela entrou em depressão. E as coisas ficou tão ruim para nós que nós não tínhamos comida para comer. A gente não tinha comida para comer, da gente chegar assim à noite e dizer assim, mãe, tô com fome. Ela dizer, filha, vá beber água e vá dormir, que a fome passa. Isso aconteceu na minha infância. E depois que eu me casei, que eu tive a minha filha, que eu engravidei, eu estava grávida da minha filha, eu já fui logo atrás de emprego, para que a minha filha não passasse a mesma coisa, né, que eu. E a minha filha, se eu tenho a fé que eu tenho hoje, se eu sou a pessoa que eu sou hoje, é graças aos meus filhos. Porque com 7 anos eu fui brincar no rio com a minha mãe. E aí eu não sei se a minha mãe estava com 2 brusas. Eu sei que eu peguei a brusa da minha mãe e saí correndo. E a minha mãe saiu correndo atrás de mim e ela machucou a mão. Algumas coisas que ela ainda fazia para ganhar comida, que na época eu não ganhava dinheiro, era alimento. Ela lavava roupa, fazia faxina e ela machucou a mão. Ela caiu e machucou a mão, correndo atrás de mim. Ficou um nó na mão dela aqui, um nó que não sarava. E um senhor falou assim, o leite do jasmim cura. Eu peguei e disse assim, Deus, 7 anos eu tinha. Se o leite do jasmim, eu estava me sentindo muito culpada. Se o leite do jasmim curar minha mãe, quando eu tiver uma filha, eu coloco o nome dela Jasmim. E então eu subi, não existia esses jasmins baixos que existe hoje, pequenininho, que são lindos, não.
Os jasmins eram altos e só tinha um pé de jasmim aqui em Apiarés, que era lá no velho hospital que hoje é a Elzi de Jesus. É perto da Elzi de Jesus. Aí eu subi, tinha um murozinho, e eu subi no muro e peguei. Um pedaço do jasmim. Cheguei em casa, saí quebrando, botando leite na mão da minha mãe. Só coloquei uma vez, a minha mãe foi curada. Logo, a minha mãe estava lavando roupa para os outros de novo, fazendo faxina. E aí, eu peguei e cresci, né? Me juntei e engravidei. E eu queria muito um menino homem. Já tinha até o nome. Felipe Anderglês, o nome do meu filho. Eu tinha o nome do meu filho quando eu estava namorando ainda. E aí, eu queria muito que fosse menino na minha gravidez, a minha primeira gravidez. Eu queria tanto que fosse um menino que eu saí comprando roupa de menino. Saí comprando roupa de menino sem saber nem que era um menino ou era uma menina. Então, eu fui bater a última ultrassom porque demorou para eu poder saber. Foi com 8 meses que eu fui saber que era uma... Aí eu descobri que era uma menina. Deus estava me testando através da minha filha. Deus me testou através da minha filha. Era uma menina. E aí, eu saí trocando as roupas nas lojas que aceitaram, eu saí trocando as roupas de menino. E alguns não aceitaram. Então, o que aconteceu? Aconteceu que eu fui fiel a Deus. Deus, ele me falou. Quando eu fui numa loja, antes de eu fazer a ultrassom e saber que era menina, eu fui numa loja. Eu ia numa loja para comprar mais roupa de menino. E Deus me falou, é rosa. Deus me falou, é rosa. E eu já sabia que era uma menina. Mas só que aquilo dentro de mim, quando Deus me falou é rosa, eu já sabia que era uma menina. Mas aquilo dentro de mim, na minha cabeça de jovem, de querer que fosse um menino, a ilusão não saía. Nasceu uma menina e eu coloquei o nome Jasmine. Jasmine Anderglês, eu coloquei. Quando eu coloquei o nome Jasmine Anderglês, que eu registrei, Deus falou comigo de novo. Daqui a 10 anos, eu te dou o teu menino homem. Hoje, a minha filha tem 15 e o meu filho tem 10. Meu filho homem, Felipe Anderglês, tem 10 anos e a minha filha tem 15. Deus foi fiel comigo. Por que Deus foi fiel comigo? Porque eu fui fiel com Deus. Mesmo sem conhecer a palavra, mesmo tendo uma cabeça de jovem, mesmo não entendendo naquela época a profundidade, o quanto o valor que é ouvir a voz de Deus. Mas eu fui fiel a Deus e por eu ter sido fiel a Deus, esse é o testemunho. Esse é o testemunho forte, gente. Então, aqui tem 2 testemunhos. O primeiro é que a minha filha, Jasmine Anderclécia, foi um teste de Deus comigo. E eu fui fiel a Deus. E o segundo testemunho é que Deus me prometeu o Felipe quando ela tivesse 10 anos. E hoje, a minha filha, Jasmine Anderclécia, tem 15 anos e o Felipe tem 5 anos. Essa é o testemunho de vida, que os meus 2 filhos são obra de Deus para a minha vida. E isso tem acontecido na vida de muitos, mas muitos não têm prestado atenção. Muitos testes têm acontecido na vida de muitas pessoas. E muitos testemunhos também, mas as pessoas não prestam atenção. Esse é o meu testemunho. Se você quiser comentar, comente, curta e compartilhe o máximo possível, porque eu creio que essa história da minha vida é um grande exemplo de fé e um grande exemplo de fidelidade a Deus comigo.
E meus filhos, eu sei que eu verei os meus filhos, todos dois, servindo ao Senhor, como eu sou uma serva fiel de Deus. Um beijo, Deus abençoe você, sua família, que Deus lhe dê sabedoria para você ser conduzido por Deus, para você também, assim como eu, receber essas duas bênçãos de Deus, você também receber. Amém? Essas duas riquezas, que para uma mãe é a maior riqueza do mundo. Os filhos são a maior riqueza do mundo para a mãe. Um beijo, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.